de ver a entrevista dele durante 2 horas. Que diagnóstico faz? O Botafogo agora vai salvar o Lyon? Boa noite, Trajano. Boa noite, Juca. Então, a gente até já tinha publicado uma matéria na quinta-feira mostrando essa crise financeira do Lyon, porque eles publicaram os documentos financeiros deles, eles têm uma dívida de 500 milhões de euros, estão em déficit, enfim, é um clube que tem uma situação financeira complicada, apesar de ter contratado muitos jogadores, né? E aí estava na dependência de uma decisão do órgão regulador francês, porque na França tem um fair play, e ele acompanha a gestão do clube. E ele decidiu pelo um transfer ban do Lyon, ou seja, proibição de contratar para essa agora próxima janela, e também deu um aviso de ameaça de rebaixamento, que se o Lyon não arrumar as contas, ou seja, arrumar um dinheiro para injetar nas contas do clube, pode ser rebaixado ao fim da temporada, o que não vai acontecer pela tabela, porque o Lyon está em 5º lugar, está inclusive disputando a vaga da Champions League. E aí o Textor deu uma entrevista para a imprensa francesa, uma entrevista que foi 1h30 de monólogo e meia hora de entrevistas, de perguntas dos jornalistas franceses, explicando o porquê que, segundo ele, está tudo bem. E aí o que acontece é o seguinte, ele explicou primeiro que todas as contas do Botafogo, do Lyon, do Molenbeek, são geridas junto, ou seja, ele não separa os clubes. Ele considera o caixa do que entra de venda e de compra de jogador, de receita, tudo junto, e vai transferindo dinheiro de um lado para o outro conforme ele sente que os clubes precisam. O Botafogo está claramente aqui financiado por um dinheiro que não é dele. O Botafogo não gera dinheiro para montar o time que ele tem, né? A receita do Botafogo ano passado foi um pouco menos de 400 milhões, considerando ali sem a venda dos direitos da Liga Forte União, e o clube gastou quase isso no meio na temporada em contratações. Mas aí tinha uma coisa na imprensa francesa dizendo que o Lyon estava bancando o Botafogo. Mas, na verdade, o que ele vai fazendo é isso. Ele fez uma sazonalidade, investiu tudo no Botafogo, porque ele quer ter um time vencedor, ganhar um título, porque ele vai lançar o grupo dele na Bolsa de Nova York, então ele quer mostrar uma imagem vencedora. E agora, no fim do ano, ele vai ter que vender 75 milhões de euros em jogadores do grupo. Ora, o Molenbeek tem pouco jogador. O Lyon tem alguns jogadores, mas o Botafogo vai ter que dar sua contribuição. E isso ficou dito ali nas entrevistas, o próprio Textor reconhece, fala assim, no final do ano eu vou comprar e vender muito jogador do Botafogo, falando isso, né? Que vai vender muitos jogadores e comprar muitos outros. Tem 3 jogadores do Botafogo que ele diz que tem cláusulas ali que o jogador decide se vai para a Europa ou não. Ele não quis dar os nomes, mas parece meio provável quais são, né? Luiz Henrique, o Almada, que foram contratados por valores bem mais altos, e tem mais um, o Igor Jesus aí tem propostas, né? Tem sondagens aí em valores altos, também é um jogador que provavelmente você vai ter que vender. O quanto que o Botafogo vai ser impactado, que vai vender é certo. Quanto que vai vender e se você vai ter alguma reposição, vai depender desses outros negócios que o Textor está fazendo no grupo dele. A venda do Crystal Palace, que é em torno de mais do que 200 milhões de euros, e as ações que ele está botando para vender na Bolsa de Nova York em janeiro e fevereiro, que ele espera tirar 500 milhões de dólares. Se ele conseguir, se todo mundo acreditar, os investidores acreditarem que esse negócio dele é muito bom, e ele conseguir levantar um monte de dinheiro, aí o Botafogo vai perder, os jogadores vão ser negociados agora, mas vai ter uma reposição, porque vai ter contratação mais na frente. Se ele não levantar esse dinheiro, aí o clube vai ter uma restrição para o ano que vem. Ele fala que vai comprar e vender muito, mas hoje, de dinheiro certo, que você tem são as vendas para salvar o Lyon, além da venda do Crystal Palace, o clube está cortando despesas, então todos os clubes fecham com déficit, uma hora a conta tem que fechar, né? Então, ou você traz um investidor externo, ou o próprio Textor está colocando dinheiro dele, ele disse ali que tem 56 milhões de euros de empréstimos feitos por ele para o Lyon. Esse fluxo de caixa nunca fica muito claro, o dinheiro vai para cá, vai do Lyon para o Botafogo, do Botafogo para o Lyon. Tem uma subsidiária do Lyon no Brasil, por incrível que pareça, que o CEO é o CEO do Botafogo também. Então, é uma operação complexa, mas que ele já disse, é um caixa único. Como agora o Lyon, que é o principal clube não principal por história, mas é o que gera a maior receita, está precisando ser salvo, o Botafogo vai ter que ajudar dentro do grupo, e porque acabou a temporada. Se vai ter dinheiro para repor, vai depender muito
do que vão ser essas outras operações aí do Textor, de venda do Crystal Palace, venda de ação em bolsa da Bolsa de Nova York. Então, a situação é essa. E tem a história daquele jornalista americano dizendo que o John Textor não põe um tostão do bolso dele, que, na verdade, ele é um vendedor de ilusões, né? Tem uma empresa chamada Ares, Juca, que ela fez um empréstimo muito grande para o grupo é uma empresa bem reconhecida, financeira e tal, que fez um empréstimo muito grande para o grupo do Textor, para ele se bancar. Ela tem 1/3 do grupo dele, os outros 2/3 são do Textor, né? É essa empresa que vai ter que ser paga, porque eventualmente se chegar num prazo X, e eu não tenho prazo porque esse documento a gente não teve acesso, mas o prazo do empréstimo dela, ela pode simplesmente tomar as ações do clube, do grupo e passar ela a ser dona. Ela já tem, inclusive, o próprio Textor falou assim, pior dos casos, se a empresa tomar, eu é que me ferro, mas os clubes continuam, porque a empresa é uma empresa séria, ela detém uma participação no Atlético de Madrid, essa é a justificativa dele para acalmar. Mas ele disse que isso não vai acontecer. Diz ele que o negócio dele vai dar tudo certo, que ele vai levantar um monte de dinheiro na Bolsa de Nova York, tem um monte de bancões apoiando ele, então esse é o plano otimista. O órgão francês não se convenceu do plano dele, porque se tivesse convencido, não tinha metido um transfer ban. Digamos que lembra o caso de outro clube em São Paulo, né? Isso. Tomara que ele não seja o Augusto Melo que fala inglês, né? Que vai estar tudo certo, que semana que vem, que não sei o quê, que se Deus quiser. Zé Trajano, vou testar a sua bola de cristal. Temos, portanto,